Olá, pessoal, beleza? Eu vim aqui para passar para vocês um assunto complementar a esse que nós estamos estudando, né? Na última aula a gente falou um pouquinho sobre algarismos significativos, né? Falamos um pouquinho de erros. E nós vimos que dependendo da medida você vai ter uma quantidade enorme de números e, claro, você só pode considerar aquela quantidade de números que realmente faz sentido para a sua medida, né? Que é o que nós chamamos de algarismos significativos. Bom, mas na hora de você considerar quantos algarismos significativos você tem na sua medida, é importante nós fazermos o quê? Retirar aqueles números que não têm significado nenhum. Mas um detalhe que eu vim aqui trazer para vocês é o seguinte: nós não podemos retirar esses números, né, que estão aí a mais de qualquer maneira. Nós temos que seguir o que nós chamamos de regras de arredondamento. Aqui, então, eu vou falar com vocês, então, né, um assunto novo aí que eu quero que vocês utilizem aí, principalmente na hora de fazer os exercícios, né? Por isso que eu deixei para falar isso um pouco depois com vocês. A gente já tinha visto uma grande quantidade de informações e agora eu vou gravar um videozinho bem rápido para vocês, né, sobre as regras de arredondamento. Então, como que a gente tem, ou como que a gente pode, né, arredondar os valores, né? Principalmente aqueles valores decimais. Bom, se você pegar vários livros que nós temos na literatura, né, vários, né, materiais, existem diversas maneiras que consideram o arredondamento dos números. Vocês vão ver as diversas formas possíveis de arredondar os números. Só que a maneira que nós iremos adotar aqui nesse curso, durante os nossos cursos posteriores, que eventualmente eu vou ministrar para vocês, nós vamos seguir as normas, né, que foram aquelas elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a famosa ABNT, né, que faz o padrão das normas aí, né, utilizadas no Brasil, por exemplo. E quando você vai falar de regras de arredondamento, né, principalmente arredondamento de numeração decimal, nós iremos seguir essa norma aqui, ó, que é a norma da ABNT, né, NBR, né, 5.891 de 2014. Bom, então nós vamos seguir essas normas, apesar de vocês verem que alguns livros essas normas não são seguidas, né, segue-se outras normas, mas de fato o que nós iremos, né, utilizar dentro do curso são o que está previsto nas normas da ABNT, igual eu estou mostrando para vocês. Eu vou mostrar para vocês, né, rapidamente, né, eu não quero me estender muito, né, sobre quais são essas normas, são as mais importantes, e eu vou dar os exemplos para vocês. Vai ficar, talvez, mais claro quando eu estiver mostrando os exemplos para vocês. Vou trazer, então, 3 slides, praticamente, com algumas, né, normas que nós vamos seguir, e vou mostrar na prática como que você vai, né, fazer o arredondamento com base nos exemplos. Vai ficar bem simples e vocês podem seguir isso aí nos próximos exercícios que vocês forem elaborar, por exemplo, ou, né, outros tratamentos de dados que vocês eventualmente podem fazer mais adiante no curso. Bom, então vamos lá, vamos entrar em algumas das normas, vocês vão ver que algumas são bem simples de compreender, vai ser bem fácil, né, para vocês assimilarem. A primeira delas que nós vamos adotar, ou vamos observar, é o seguinte: quando você estiver fazendo o arredondamento do número, né, quando o algarismo a ser conservado for seguido de um algarismo inferior a 5, ou seja, menor que 5, permanece o algarismo a ser conservado e retire-se os posteriores. Bom, na prática vai ficar muito fácil de nós entendermos aqui através desse exemplo. Vamos lá. Considere que você tem aqui esse número aqui, 6,33333, no caso aqui uma dízima periódica. Bom, eu estou pedindo aqui no exercício, represente o valor com 4 algarismos significativos. Como está representado aqui, né, no valor fornecido, nós temos aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos significativos. Mas eu quero representar apenas 4. Né? Então, a gente vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui tem que ser conservado. Então, você vai considerar apenas, né, esse conjunto de números aqui. Então, você vai cortar, de certa forma, aqui. O que você vai observar, então? Se esse número que está logo após esse número de corte for menor do que 5, né, igual aqui está representado, né, 3, no caso, que é menor do que 5, então você simplesmente despreza esses números aqui. E o que vai ser considerado, então, vai ser 6,333. Então, essa aqui seria a maneira correta de representar esse número fornecido, né, com 4 algarismos significativos e obedecendo às regras de arredondamento. Né? Só pegando outro exemplo para vocês aqui. Vamos lá.
Representa, mesmo exemplo, né? O número com 4 algarismos significativos. Da mesma maneira, você tem aqui um número fornecido que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos significativos. Para representar apenas 4, o que nós vamos contar aqui? Então, 1, 2, 3, 4, você vai cortar aqui. Vai cortar até o 9. O que você vai observar? O número após o 9 é maior ou igual a 5? Ou menor? Menor. Se é menor, você simplesmente despreza, de modo que o número a ser considerado vai ser esse aqui, 3,539. Então, você representou isso de uma maneira correta. Então, essa é a primeira norma que nós iremos seguir. Bom, Rodrigo, tem outras? Sim, tem outras que nós iremos ver. Eu vou passar para você, vai ficar cada vez mais claro e mais fácil para vocês entenderem. Então, vamos lá. Vamos para a segunda? Então, essa aqui talvez seja a mais fácil vocês compreenderem. Vamos lá para a segunda. A segunda diz o seguinte, gente. Quando eu mostrar os exemplos, vai ficar muito fácil vocês, né, assimilarem. Quando o algarismo conservado, ou seja, onde você cortar, for superior a 5 ou igual a 5, sendo que o 5 está precedido de um número, ou sucedido de um número, no caso, desculpa, sucedido de um número diferente de 0, você vai somar uma unidade no número onde você cortou. Então, lá, quando você estiver fazendo o corte, e você vê que o número que posterior ao número do corte for maior do que 5, ou se for 5 e tiver 5,5 e outro número depois do 5, você simplesmente acrescenta uma unidade nesse valor de corte. Vai ficar muito claro para nós na hora que nós trouxermos o exemplo aqui para vocês. Vamos lá, vamos pegar o mesmo exemplo aqui. Vamos lá. Represente, né, o valor com 4 algarismos significativos. Vamos lá. Então, o valor fornecido foi isso aqui, um valor aleatório. Você vai contar aqui, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 algarismos significativos tem esse número fornecido. No entanto, você vai ter que representar em 4 algarismos significativos. Então, você vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Você vai fazer o corte aqui, ó. Eu vou cortar nesses algarismos aqui. Como você está observando, depois do corte é maior do que 5. No caso, 8. 8 é maior que 5. Quando o valor, então, é maior do que 5, você acrescenta uma unidade a esse valor aqui, de modo que o valor correto a ser representado é ser 10,20 em vez de 23, 24. Então, esse aqui seria o valor correto, 10,24. Beleza? Então, isso é quando você tiver um número maior do que 5, né, como o número sucessor ao número de corte. Por outro lado, gente, existe outro detalhe nessa regra, que é quando for 5. Vamos ver aqui. Mesmo exercício. Represente o valor, né, com 4 algarismos significativos. Aí nós vamos ver aqui, ó. Você tem aqui um número com vários algarismos significativos, muito mais do que 4. Então, nós vamos representar aqui apenas 4. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos fazer o corte aqui, ó. Se nesse corte nós observarmos que o número que está sucedendo é igual a 5, o que você vai observar? Depois desse 5, vai ter um outro algarismo diferente de 0? Sim. Se tiver outros algarismos ou outro algarismo diferente de 0, o que você vai fazer? Acrescentar uma unidade nesse número aqui. Então, desta forma, a maneira correta vai ser 103,8. Ok? Então, isso aí já ficou bem claro para nós. Né? Mas você pode perguntar, Rodrigo, e se não tiver nenhum número? Se tiver 0 aqui, por exemplo, o que eu vou fazer? Aí nós vamos para a última regrinha que eu vou passar para vocês. Então, até aqui já está bem simples para vocês entenderem como é que vocês vão fazer esse corte ou a representação dos algarismos significativos de uma maneira correta, obedecendo às regras de arredondamento. Última regrinha que nós vamos ver aqui é o seguinte. Quando o algarismo a ser conservado for ímpar, e ele for seguido de um número 5, que posteriormente ou só tem o número 5 ou só tem zeros, você vai somar de uma unidade ao algarismo a ser considerado. E retira-se os posteriores. Vamos lá. Como está representado aqui, gente, o que nós vamos observar? Exemplo.
represente o valor com 3 algarismos significativos. Então, nós vamos dizer aqui, ó, 1, 2, 3. Vamos cortar aqui. O que diz a regra? A regra diz o seguinte: se depois do número do corte tem 5, nós iremos observar. Após o 5, tem algum número diferente de 0? Se tem, igual eu mostrei no slide anterior, aí você acrescente uma unidade. Se não tem, se é 0 ou nenhum número, igual que nós estamos vendo que é 0, então depois do 5 nós temos 0, ou se fosse 0, 0, 0, por exemplo, o que nós vamos observar? Se este número aqui for um número ímpar, nós vamos acrescer de unidade. Então, dessa maneira, nós iremos considerar o seguinte: corta o resto aqui, e o número a ser considerado vai ser 72,6. Por outro lado, aí nós temos a outra consideração, né, que não está representado aqui, mas é uma consideração de quando o número a ser considerado seja um número par, por exemplo. Então, vamos supor aqui que fosse 3 algarismos significativos aqui também. Aqui depois 4, mas na realidade é 3, para dar certo o nosso exemplo. Então, vamos lá. Represente o valor com 3 algarismos significativos desse número aqui. Ó. Como eu estou mostrando para vocês, nós temos aqui 4 algarismos significativos, eu quero apresentar apenas 3, que faria o corte aqui. Ó. Nesse caso, você tem que o valor logo depois de 8 é o 5. Se é 5, não tem nenhum outro número aqui, não tem 0, não tem nada. Só apenas o 5. Ou se tivesse 0 também, cai na mesma situação. 0, 0, 0, se não tivesse nada, igual está aqui. O que vocês têm que observar? Se tiver apenas o 5, ou 5, 0, 0, ou 5, 0, 0, 0, 0, o que você faz? Se o número a ser considerado for par, você simplesmente deixa como está. Nesse caso aqui seria o 30,8. E no caso aqui, corta por 5. Representando aqui com 3 algarismos significativos. Beleza? Só como outros exemplos para esse caso aqui. Vamos supor que você tem aqui essa situação aqui. Um número, vou pegar um número aleatório, 0,105, 5000, por exemplo. Se você quiser cortar, por exemplo, esse número aqui, que tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 algarismos significativos, e representar apenas 5 algarismos significativos, o que você faria? 1, 2, 3, 4, 5. Então, você faria o corte aqui. Bom, depois do número 5, tem o 5. Tem mais outro de número algarismo diferente de 0? Ou nenhum? Não. Tudo igual a 0. Então, deste modo, você tem o 5 e quem está precedendo o 5 vai ser um número ímpar. Como eu disse para vocês anteriormente, quando você tem um número ímpar, você acresce de uma unidade. Nesse caso, você representaria esse número da seguinte forma: 1,0006. Então, essa seria a maneira correta de representar este número assim com 5 algarismos significativos. Vamos pegar outro exemplo. Outro exemplo, vamos supor que você tem aqui 200225. E você quer representar esse número aqui, por exemplo, com 4 algarismos significativos. 4 algarismos significativos. Como seria? 1, 2, 3, 4. Cortaria aqui. Como você está vendo aqui, da mesma maneira, não tem número nenhum depois do 5. Então, você tem que olhar qual o número vai precedê-lo. No caso aqui, esse número é um número par. 2 é par. Deste modo, você vai acrescer de unidade? Não. Nesse caso aqui, quando é par, igual eu disse para vocês, o que nós fazemos? Mantém. Dessa maneira, 2,022. Essa é a forma correta. Então, isso aí, gente, nós estamos seguindo as normas da ABNT. Vocês vão ver alguns livros, né, que podem, né, ter uma regrinha ou outra diferente dessa aí. Mas o que eu estou passando para vocês é o que é recomendado pela ABNT. Beleza? E é o que nós vamos seguir nesse curso. Forte abraço para todos aí. Muito obrigado. Bons estudos.